Paz, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o que significa ser ímpio e como devemos vencer o pecado. A Bíblia fala dos ímpios como aqueles que estão separados de Deus. A impiedade é a condição de ser poluído pelo pecado. Ser ímpio é agir de maneira contrária à natureza de Deus. Opor-se ativamente a Deus em desobediência ou ter um desrespeito irreverente por Deus. A Bíblia muitas vezes fala da carne em referência às coisas que emanam a natureza pecaminosa. Os atos da carne e os desejos do mundo caem na categoria de impiedade. De modo geral, os ímpios são aqueles que não conhecem a Deus por meio de Jesus Cristo. Eles rejeitam o Filho de Deus e permanecem em seus pecados. Aqueles que estão em Cristo têm seus pecados perdoados e estão se tornando mais piedosos. Os crentes naturalmente procuram remover toda a impiedade das suas vidas. 1 João 3,9. Então vamos para mais um tema: como vencer o pecado. Você pode vencer o pecado com a ajuda de Jesus. Por causa de Jesus é impossível ficar livre do pecado e viver de forma diferente. A Bíblia dá conselhos práticos para vencer o pecado. A Bíblia ensina que para vencer o pecado você precisa de algumas coisas relacionadas para essa mudança. Primeiro, se arrepender. Esse é o primeiro passo, reconhecer o erro, aceitar que é errado e decidir mudar. Isso se chama arrependimento. O pecado é errado e não aceitável, merece castigo. Sozinho você não consegue mudar a situação, mas Deus está pronto para perdoar e lhe ajudar a mudar. Segundo, pedir ajuda a Deus. A grande dificuldade em vencer o pecado é a falta de força e motivação. Você precisa de ajuda na fraqueza. Deus tem a força que você precisa para vencer. Peça ajuda, porque nada é impossível para Deus. Mateus 19, 26. Ele vai lhe ajudar. Segundo, mudar pensamentos e atitudes. Jesus disse que todo pecado começa por dentro, que diz lá em Mateus 7, 21. Por isso é muito importante atacar a raiz do problema. A tentação, quais são os pensamentos e os lugares ou as situações que despertam seu pecado. Evite-os, lute contra eles. Combata os pensamentos errados com a palavra de Deus. Terceiro, atenção aos pecados mais difíceis de combater. No caso, são aqueles que tornam um hábito. Para vencer esses pecados, você poderá precisar de ajuda de outras pessoas, ter alguém em que você tem confiança em prestar a conta ou ajuda. Por isso, não se isole, procure alguém maduro, um pastor que possa ajudar. Referência a Tiago 5,16. Eu deixo essas palavras, meus queridos. Amém.